Como ficam os investimentos depois que alguém morre? Esse é o canal Direito e Liberdade Financeira. Eu me chamo Alana Viana, sou advogada especializada na área de direito de família e direito sucessório. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como acontece a partilha dos investimentos no momento do falecimento. Você sabia que nenhum centavo vai automaticamente para a família, nem para quem era o cônjuge, nem para os filhos? Tudo isso precisa passar por um processo de inventário e no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente como é que isso acontece. E para a gente começar o vídeo entendendo um pouco mais qual é o cenário do inventário, eu vou trazer um exemplo prático. Tiago e Mayra eram casados há mais de 15 anos. Construíram um patrimônio de mais de 70 milhões de reais. Dentre o patrimônio tinham carros, empresas, imóveis, financiamentos, tinham também ações, investimentos na bolsa, debêntures, CDBs. Tudo isso fazia parte do patrimônio do casal. Mayra nunca quis saber muito a fundo sobre os negócios da família e onde estavam alocados os recursos. Mas aí veio o óbito de Tiago e ela simplesmente não sabia como lidar, nem o que fazer com tantas informações e principalmente o que ela precisava fazer para acessar o patrimônio, para arcar inclusive com o custo de vida da família, né? Com as despesas. Ela nunca quis saber, não porque ela não era interessada ou porque ela era descuidada com relação a isso. Mas é que a verdade, muitos casais, eles preferem deixar essa parte com o homem, né? Enquanto a mulher, ela cuida de outras coisas. Esse caso aqui no exemplo que eu tô trazendo foi dessa maneira. Então, não é que ela não tinha conhecimento porque ela era descuidada, mas porque foi um ajuste feito entre o casal. Então, tinha todo esse patrimônio e com o falecimento de Tiago, ela ficou impossibilitada de acessar os bens e custear o custo de vida da família. Na maioria dos casos aqui no Brasil, a família ela não sabe exatamente onde está o patrimônio, justamente porque também muitas vezes não conversa sobre isso, né? Não conversa sobre dinheiro, não sabe realmente qual é a situação financeira da família. Então você imagine que nesse caso em específico, ela não tinha como ter acesso aos recursos e nem exatamente onde estava cada coisa. E aí muitas pessoas param para pensar nisso depois, né, quando chega o inventário no momento do falecimento, quando na verdade já pode ali haver uma organização prévia sobre isso, para que lá na frente a família consiga ter acesso a esses bens de forma mais clara, né, de forma mais objetiva. Isso inclusive facilita o trabalho do advogado, que vai conseguir fazer mais rápido o levantamento do patrimônio quando já tem ali alguma informação sobre onde está cada recurso. O que a maioria das pessoas não sabem é que no momento do falecimento, a herança ela transfere automaticamente pelo que a gente chama de princípio de Saizine. Passa a ser da pessoa, mas na prática isso não acontece de forma efetiva, ela não vai conseguir acessar a conta bancária, vender um imóvel sem antes ter iniciado o processo de inventário, ou seja, existem questões burocráticas que precisam ser resolvidas antes para que a família de fato consiga ter acesso a esses bens, e é o que acontece no caso dos investimentos. E o que é o processo de inventário? O inventário, no momento que a pessoa falece, faz a abertura do inventário e todos os bens que ela tinha vai compor o que a gente chama de espólio. E aí junta-se tudo que ela tinha e vai ser abatida ainda as dívidas e só depois que é feita a partilha para a família. Ou seja, primeiro precisa fazer um processo de levantamento de documentos, de certidões de patrimônio, abrir um inventário que vai formar o espólio, vão ser trazidas dívidas e débitos que a pessoa tinha antes de falecer para ser abatido do patrimônio e só então a família vai poder ter acesso após a partilha. E o ponto aqui é: as pessoas geralmente demoram para abrir o inventário e se você não abre ele no prazo de 60 dias, você pode ter que pagar uma multa. E a coisa vai ficar ainda mais complicada com a reforma tributária, que vai entrar em vigência a partir do ano que vem, onde a alíquota do imposto hoje é fixa em alguns estados, mas ela vai passar a ser progressiva. Por exemplo, no estado de São Paulo, o imposto é de 4% sobre a herança, mas a partir do ano que vem, com a alíquota progressiva pode chegar até 8%, ou seja, então no longo prazo isso tende a cada vez mais ficar mais caro. E isso acontece também com relação aos investimentos, porque aí vai ser tributado muitas vezes não de acordo com o valor real, o valor de compra, mas sim com o valor de mercado. E aí como é que a gente chega nesse valor de mercado para imóvel, por exemplo, e para a própria ação? Ou seja, vai ser considerada a valorização. Então quanto maior o patrimônio, vai ter uma tributação maior também.
O inventário ele pode ser realizado hoje no Brasil de duas maneiras. Existe o inventário extrajudicial e o inventário judicial. No inventário extrajudicial é preciso que haja o consenso, ou seja, todos precisam estar de acordo. E no inventário judicial, geralmente ele é utilizado quando a família ali tem alguma discordância, existe algo não ajustado e que impede o consenso para que seja realizada a partilha. Então, em muitos casos, ele é recomendado também, porque nem sempre a família tem liquidez, né? Tem um valor ali inicial para arcar com os custos. No processo de inventário extrajudicial, você já precisa ali ter algum tipo de capital para começar, porque existem os custos cartorários. Então, existe a possibilidade do inventário extrajudicial, se houver consenso entre todas as partes. E agora a gente entra aqui no ponto específico do vídeo, que é falar justamente sobre como ficam os investimentos. Bom, já que tudo precisa esperar até a conclusão do inventário, isso também se aplica aos investimentos. Ações na Bolsa de Valores, fundos de investimento, CDBs, LCIs, LCAs, precisa aguardar a finalização do processo de inventário para que esses bens sejam transferidos após a partilha para os herdeiros. No entanto, o Tesouro Nacional, ele permite que a transferência aconteça para os herdeiros antes de resgate antecipado dos títulos. Então, é possível que seja feito isso, somente no Tesouro Direto. Mas aqui entra um ponto ainda mais importante. Nesse caso em específico, Mayra, que eu contei no início do vídeo, ela não sabia exatamente onde estava cada recurso. Então, primeiro a gente precisa fazer uma busca patrimonial, uma investigação, para saber exatamente onde ele tinha esses ativos, através de qual banco, através de qual corretora. Então, primeiro precisa fazer esse levantamento para que depois seja feita a partilha desses investimentos. Agora eu preciso falar uma coisa importante para você que está vivo vendo esse vídeo. No caso em específico de Tiago e de Mayra, não houve ali uma comunicação para que ela soubesse exatamente onde estava cada recurso. E a verdade é que depois, no momento da morte, isso se torna muito burocrático. E pensando só na parte do imposto, um patrimônio de 70 milhões hoje, tributado a 8%, representa um valor muito significativo. Mas existem medidas que podem ser tomadas antes, que é o planejamento patrimonial. Através dele, você pode acessar instrumentos e organizar a sucessão ainda em vida, preservando a sua autonomia sobre a gestão do patrimônio. Testamento, doação, hold, são mecanismos utilizados para que você consiga gerir seu patrimônio enquanto você estiver aqui e no momento do seu falecimento, sua família vai ter acesso de forma mais facilitada àquele bem, sem precisar necessariamente esperar terminar um processo de inventário, que em muitos casos pode demorar anos. Você tem patrimônio, tem uma família que você quer proteger, o momento de pensar no planejamento patrimonial é agora, porque a partir do ano que vem a reforma tributária vai entrar em vigor. E aí a alíquota hoje, que é de 4, pode passar a ser até de 8, a depender de cada estado. Então existem alguns benefícios que você precisa organizar e fazer isso juridicamente ainda hoje para preservar a sua família. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa saber dessa informação. Toda semana tem vídeo novo aqui sobre a área de direito de família e direito sucessório e também dicas e informações sobre organização financeira e investimentos.